Boa noite, pessoal. Meu nome é Luciano Gonzalez, eu sou o diretor do Instituto CRISP-HLA. Estamos iniciando aqui o nosso webinar de ultrassonografia em tireoide, junto com o Dr. Rangel, a quem eu convido agora para apresentar os nossos convidados. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Essa aqui é uma iniciativa do nosso curso de tireoide, né, de novas tecnologias em cirurgia de tireoide. E aí a gente, aproveitando a quarentena, que está todo mundo por aqui mesmo, estamos aí fazendo algumas iniciativas para todo mundo e discutindo tireoide, que é o que a gente gosta. Hoje a gente vai trazer duas pessoas assim que têm muito conhecimento em tireoide, a doutora Gabriela, que já foi presidente da Lattes, que vai falar sobre o trabalho dela mais recente, que ela fez sobre a revisão dos sistemas de classificação de nódulo tireoidiano em pacientes idosos, e um meu amigo, Ricardo Delfim, que é radiologista aqui do Rio de Janeiro, é o sinônimo de punção de tireoide no Rio, então é um dos caras assim que tem muita experiência. E a gente já é muito amigo há muito tempo e eu queria que ele vai falar também sobre a tese dele de doutorado, de mestrado, e falar uma análise crítica do que ele acha do sistema de classificação da ATA e do TIRADS. E comigo, para debater isso depois, o Marco Antônio, que é o nosso colega do México, e ele vai falar sobre, vamos discutir depois, ele é o responsável pelo Thyroid Fest, ele é um dos que estão promovendo esse conhecimento sobre a tireoide em todo o continente, então ele tem uma experiência muito grande, ele também é radiologista, então para falar sobre esse tema vai ser mais ele falando do que eu, e eu acho que vai ser uma oportunidade muito interessante para todo mundo poder discutir e ver esses assuntos mais novos que estão acontecendo. Acho que vai ser muito importante para todo mundo, tá bom? Vou deixar agora o Ricardo vai começar a falar e a gente, assim que no final, a gente vai abrir para perguntas. Então, fiquem para o final e a gente vai conseguir conversar. Qualquer dúvida, podem ir colocando no chat e depois a gente faz as perguntas, vai falando das perguntas no final para os apresentadores. Ricardo. Bom, obrigado, Leonardo, aos colegas todos que estão aí à disposição aí de todos para esse evento e espero que vocês gostem. Eu botei meus slides em inglês, porque os colegas do México, de outros locais da América do Sul, às vezes podem não entender bem o português, talvez o inglês ajude. Tá? Então, vamos lá. Então, vou fazer uma análise crítica e prática, uma visão prática dessas classificações, como a gente pode usar e quais são as limitações e os pontos fortes de cada um. Bom, primeiro, o guideline da ATA, né, que foi produzido em 2015, e fez essa tabela aqui, essa classificação. A gente vai passar pela classificação para a gente lembrar bem sobre o que a gente vai falar. Vou começar aqui do benigno. A classificação tem 5 categorias. A benigna é o nódulo puramente cístico com nenhuma área sólida no interior. Tá? Não exige biópsia desse tipo de nódulo. O very low suspicion, muito baixa suspeição, geralmente é um nódulo espongiforme ou parcialmente cístico que não tenha qualquer outro sinal de suspeição. Então, considera a punção acima de 2 centímetros ou follow-up também pode ser considerado. O baixa suspeição já é um nódulo execóico e hiperecóico ou parcialmente cístico com área excêntrica central, sem os outros achados de suspeição de malignidade, como microcalcificação, margem irregular, extensão extratiroidiana e altura maior que largura. Recomenda-se a punção, então, nesse tipo de nódulo acima de 1,5 cm. Intermediária suspeição, que é um nódulo hipercóico, sem qualquer outro sinal de suspeição, a punção acima de 1 cm. E o altamente suspeito, que é um nódulo sólido hipercóico, ou um nódulo misto, que tem um componente sólido, que tem um componente hipoecóico com contorno irregular, microcalcificação,
altura maior que largura, e calcificações periféricas incompletas e, às vezes, com algum edema exterior às calcificações. E evidência também de extensão extratiroidiana, a punção desse nódulo também acima de 1 centímetro. Em relação ao risco, estimativa de risco de malignidade, o nódulo benigno 1%, com muito baixa suspeição é 3%, baixa suspeição está entre 5% e 10%, intermediária suspeição entre 10% e 20%, e alta suspeição entre 70% e 90%. Bom, vamos falar sobre os pontos fracos e os pontos fortes dessas classificações. Os pontos fortes do guideline da ATA, primeiro que o guideline da ATA, como já diz, é um guideline. Então, ele fala tudo sobre a tireoide, epidemiologia, parte clínica, exames laboratoriais, fala sobre ultrassonografia, fala sobre outros exames de imagem, fala sobre testes como teste molecular, punção aspirativa, citologia, follow-up, tratamento. E, na verdade, abrange todos os especialistas da tireoide, endocrinologistas também, cirurgiões de cabeça e pescoço. Bom, o primeiro ponto forte dessa classificação, eu acho que ela é simples. Ela está tudo ali, o que a gente tem que ver, a gente tem que procurar ali e avaliar os nódulos. Correlacionou também o tamanho, o risco de malignidade, colocou muito bem o limite entre nódulos de baixa e de alta suspeição. E graduou também de baixa suspeição em baixa suspeição, muito baixa suspeição e nódulos benignos, estratificando uma relação entre componente sólido cístico e ecogenicidade. Bom, então aqui mostra o que eu acho de melhor e mais prático que tem nessa classificação, que exatamente ela põe o limite aqui entre o que é baixa suspeição e a alta, intermediária alta suspeição. O nódulo sólido, hiperecóico e isecóico é um nódulo de baixa suspeição e que quanto mais líquido ele tem, e vai até o nódulo parcialmente cístico, que ele é um nódulo de baixa suspeição, até um nódulo completamente cístico. Então, ele mostra a gradação da benignidade, né? Na verdade, diminuindo o risco de malignidade em relação à composição e ecogenicidade. E aqui já é o inverso, o nódulo sólido hipoecóico sem outro sinal, dali em diante, ele é um nódulo que ele é eleito para punção aspirativa ou para um acompanhamento. Isso aqui, na verdade, é a base de todas as classificações. O nódulo sólido hipoecóico, na maioria das classificações, todos é o nódulo que vai ser funcionado. A partir daí. Então, aqui a gente vai ver umas imagens de ultrassonografia. Aqui são cortes longitudinais. A tireoide, o nódulo sólido, hipoecóico, levemente hipoecóico, mas aqui eu estou falando só da natureza, é um nódulo sólido. O que é um nódulo sólido? Um nódulo completamente sólido ou um nódulo que tem algumas áreas císticas, no máximo em torno de 10%. O nódulo predominantemente sólido, ele tem em torno de 75% de área sólida. O nódulo predominantemente cístico, ele já tem em torno de 25% de área sólida. Então, a gente vai diminuindo, e o nódulo cístico normalmente não tem área sólida nenhuma. Então, quanto mais líquido o nódulo tem, maior a chance dele ser benigno e diminui a malignidade. O nódulo espongiforme também, na verdade, o nódulo espongiforme é um nódulo predominantemente cístico, só que ele tem uma estrutura interna diferente. Ele é quase completamente no interior dele por microcistos ou cistos. Pelo menos 50% do tamanho dele, do volume dele, deve ter cistos e microcistos. Às vezes ele aparece de maneiras um pouco diferentes, como esse nódulo aqui, com vários pequenos cistos, ele um pouco hipoecóico, mas na verdade é um nódulo espongiforme, ele está cheio de colóide, e aqui o colóide denso aparecendo. Esse nódulo aqui, que é um nódulo predominantemente sólido, a gente percebe que ele tem mais parte sólida do que líquido, mas ele tem várias cavidades. Então, alguns autores consideram isso como um nódulo predominantemente, um nódulo espongiforme também,
E eu, quando descrevo esse nódulo, eu escrevo com uma aparência espongiforme. Eu descrevo como predominantemente sólido, mas com uma aparência espongiforme. Exatamente porque não está dentro dessa definição clássica. O nódulo hiperecóico, a gente vai falar agora da ecogenicidade. O nódulo hiperecóico é um nódulo que é mais claro que o parênquima, que é um paciente que tem uma tireoidite Hashimoto. Portanto, ele tem um parênquima mais hipoecóico, mas a gente comparando com o parênquima, ele é mais claro e, portanto, hiperecóico. O nódulo isecóico é um nódulo que tem a mesma claridade que o parênquima. Tá? A gente quase não percebe onde começa e onde termina ele. Então, esses nódulos são nódulos que estão classificados como baixa suspeição. Tá? Sendo que em torno de 15% a 20% desses nódulos eles podem ser um carcinoma folicular, uma variante folicular do carcinoma papilífero, e por isso, no guideline da ATA, sugere que a punção seja feita a partir de 1,5 cm. Então, isso aqui, me perdoem, está em português, mas é um gráfico da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2014. Não foi o ponto principal, mas foi um ponto que eu achei muito importante e gostaria de mostrar que está relacionado a isso. Isso aqui é um gráfico que vai da natureza do nódulo sólido, misto predominantemente sólido, nódulo misto predominantemente cístico e nódulo cístico. E daqui da hipoicogenicidade, nós dividimos a hipoicogenicidade em 3. A marcante, o acentuado, muito hipoicóico, a moderada e a leve. Tá? Isoecóico, nódulo isoecóico, nódulo hiperecóico. Então, eu queria que a gente focalizasse aqui nesse quadrado aqui. Em torno de 100%, 100% dos nódulos predominantemente císticos e císticos foram benignos e quase 100% dos nódulos iso e hiperecóico também foram benignos. Então, a gente mostrou que existe uma gradação de líquido, de quantidade de líquido e de ecogenicidade para benignidade e também vice-versa para malignidade. Nós estudamos em torno de 1.453 nódulos. Então, isso aqui, na minha opinião, que representa ali no guideline da ATA. Em relação à ecogenicidade, voltando, o guideline da ATA, ela só descreve o nódulo hipercóico, não gradua o nódulo. Então, aqui o nódulo hipercóico leve, que é um nódulo mais escuro que o parênquima, mas ele é mais claro que a musculatura. Já o nódulo acentuadamente hipercóico, ou muito hipercóico, que ele é muito mais escuro que a musculatura e é mais escuro que o parênquima. Então, o guideline da ATA não descreve dessa maneira, mas demais guidelines e classificações descrevem dessa maneira. Ponto fraco do guideline da ATA, da classificação. Né? Primeiro, classifica tipo de nódulos, nódulo sólido, hipercóico, nódulo hiperecóico, diferente de você classificar achados. Até ele inclui achados como microcalcificação e contorno irregular, mas ele classifica inicialmente como nódulo sólido hipercóico, nódulo sólido hiperecóico e nódulos mistos. A hipoicogenicidade, como eu já falei, ela não é dividida em leve e marcada, não há macrocalcificações nem focos hiperecóicos determinados nessa classificação, e não há diferença do diâmetro para fazer a punção entre intermediário e alta suspeição. Diferentemente do guideline da Associação Americana de Endocrinologista e dos outros demais TIRADs e de outras demais classificações. Então, aqui um exemplo dos pontos fracos. O nódulo sólido isecóico com macrocalcificação não está dentro dessa classificação, porque ele não fala sobre a macrocalcificação. É óbvio que a presença de qualquer tipo de calcificação aumenta o risco de nódulo, mas esse risco é um risco gradual. Da mesma maneira, o nódulo sólido isecóico com microcalcificação. Da mesma maneira, talvez fosse o nódulo hipoecóico com macrocalcificação, também não estaria dentro dessa classificação. Então, por isso, talvez seja explicado esse gap aqui que tem entre 10% a 20%, e 70% a 90% no risco estimado de malignidade. Em relação ao guideline, o TIRADS americano, o TIRADS americano é baseado em 3 trabalhos, um de 2015, um de 2017 e esse aqui de 2018. Então, na verdade, a grande diferença é essa tabela que eles fizeram é uma tabela muito bem feita, autoexplicativa,
E também eles fizeram um lexicon para padronizar o laudo e a maneira e a terminologia que a gente vai usar. Então, nesse momento, a gente vai focar nessa tabela, tá? Nessa parte inferior, que eu não vou falar aqui agora, está os detalhes da composição, a ecogenicidade, a forma, a margem, focos e pericoicos, e aí a gente vai para essa parte da pontuação. Então, nódulo cístico, quase totalmente cístico, 0 pontos, nódulo espongiforme, 0 pontos, nódulo misto, predominantemente cístico, predominantemente sólido, é o mesmo ponto, um ponto só, e o nódulo sólido, quase totalmente sólido, são 2 pontos. Em relação à ecogenicidade, o anecoico é 0 ponto, o nódulo hiperecoico e execoico é 1 ponto, o nódulo hiperecoico é 2 pontos, e o nódulo muito hiperecoico é 3 pontos. Em relação à fórmula, a largura maior que o diâmetro anteroposterior não ganha ponto nenhum, 0 ponto, e o diâmetro anteroposterior maior que o diâmetro a largura transversal ganha 3 pontos. Em relação à margem, a margem lisa 0 pontos, a margem mal definida 0 pontos, a margem lobulada ou irregular 2 pontos e sinais de extensão extratiroidiana 3 pontos. Em relação a focos hiperecóicos, difere dessas outras colunas, porque esses focos aqui eles podem ser somados entre si, aumentando ainda mais o risco. Então, quando não tem nenhum foco hiperecóico, ou existe foco hiperecóico, o artefato cometa longo, 0 ponto. Macrocalcificação, 1 ponto. Calcificação periférica, 2 pontos. E o foco hiperecóico pontiforme, 3 pontos. Então, daí, essa soma dessa pontuação vai dar 0 pontos. T-RADS 1 é benigno, não há necessidade de punção. T-RADS 2, 2 pontos, não suspeito, também não tem necessidade de punção ou acompanhamento. T-RADS 3 é o levemente suspeito, a punção acima ou igual ao nódulo de 2,5 centímetros e o follow-up em nódulo acima ou igual a 1,5 cm. 4 a 6 pontos é o T-RADS 4, moderadamente suspeito. A punção aspirativa deve ser indicada em nódulo acima ou igual a 1,5 cm, follow-up em nódulo acima ou igual a 1 cm. E 7 pontos ou mais, o T-RADS 5, que é o altamente suspeito, em que a punção deve ser indicada em nódulo maior ou igual a 1 centímetro e follow-up em nódulo maior ou igual a meio centímetro. Então, essa tabela explica bem e a gente vai pormenorizando aí agora o T-RADS americano. Bom, os objetivos deles principais, tá? Mas antes do objetivo, ele é um trabalho feito, são trabalhos feitos especificamente para ultrassonografia de nódulo tireoidiano, totalmente diferente do guideline da ART. Os pontos principais são a uniformização do relato, do relatório, redução de punção aspirativa tanto em nódulo benigno quanto em nódulo maligno, no intuito de reduzir o custo desses procedimentos. E o follow-up em nódulos que não tenham critérios de punção. Então, os pontos fortes do guideline. Primeiro, eles classificam achados e não de uma maneira isolada e não agrupam em nódulos como o guideline da AD, o EUT-RADS também e o CAT-RADS também. Pegam os 5 achados mais prevalentes e pontuam esses achados. Sendo que o primeiro trabalho a fazer isso foi do Kwok em 2013 e o nosso trabalho também proveniente da minha dissertação de mestrado, que nós fizemos a classificação de RADS também, pontuamos de uma maneira semelhante ao dos americanos e eu acredito que isso é um bom sistema para a gente predizer o risco de malignidade. Não foi incluído subcategorias e nem tampouco a glândula tireoide, como o T-RADS coloca o T-RADS 1 como uma glândula normal e alguns T-RADS também colocaram em classificação como glândulas normais. White Paper, que é o trabalho de 2015, mostra esse lexicon, que é para uniformizar não só o diagnóstico, mas também como relatório, através dessa terminologia que nós vamos colocar aqui.
Então, em relação ao que eu acho mais interessante em relação a essa estatização, seria no bócio coloide, o que nós devemos e não devemos falar. Porque a gente sabe que o bócio e a hiperplasia nodular é a principal causa de nódulo tireoidiano, e a maioria absoluta dos nódulos tireoidianos que nós funcionamos até hoje são nódulos benignos. Então, ele coloca que não era necessário detalhar nódulos similares que não entrem no critério de punção. Então, TIRADS 3 menor que 1,5, TIRADS 4 menor que 1,0, TIRADS 5,0,5, não há necessidade de fazer punção, de relatar da punção e também do acompanhamento. Na verdade, o TIRADS 5, o TIRADS 4 a punção a partir de 1,5 e do TIRADS 5 a punção a partir de 1 centímetro. E referir o número estimado de nódulos não detalhados. Se tem em torno de 4, 5 a 8, acima de 8, para nós darmos uma ideia de quantos nódulos que deixamos de detalhar. Não detalhar mais que 4 nódulos. Tá? E como nós vamos escolhê-lo? Nós vamos escolhê-los pelo TIRADS, TIRADS 5, 4 ou 3. Os TIRADS maiores serão os que nós vamos escolher. Sendo que eu acho que uma média de 2 nódulos, eu acho que está muito bem detalhado o nosso nódulo, o nosso relato, a não ser que realmente tenham nódulos que tenham maior risco e tamanho também. Além do que incluir também no nosso laudo os nódulos que já estão sendo seguidos. Detalhamento do nódulo. O que vamos detalhar? Primeiro nós vamos detalhar porque para melhorar a nossa reprodutibilidade intra-interobservador, que nós sabemos que é uma grande limitação da sonografia. A localização precisa, lobo direito, esquerdo, terço superior, colocar se é anterior, se é lateral. Muitas vezes o paciente tem muitos nódulos, e esses muitos nódulos, alguns deles serão acompanhados, serão submetidos à punção, então nós precisamos realmente ter dentro desses nódulos detalhados, essa localização precisa. A localização de risco junto da cápsula, dizer se o nódulo é subcapsular, se está junto da cápsula, se tem sinais de extravasamento extratiroidiano e pontos sensíveis como a loja do nervo laringeu recorrente, pela parte posterior da tireoide junto à traqueia. Sempre fazer em 3 medidas, usar o volume. O volume é um bom critério para o acompanhamento, já que esses nódulos serão acompanhados. Caso um nódulo apresente halo, ele deve ser incluído na medida do nódulo. Tá? É uma dúvida que sempre houve, mas eles estabeleceram dessa maneira. Eu achei bem prático isso. O halo em si, a presença ou ausência do halo não é omitido no laudo do TIRADS. Categorizar, se vai para punção ou se vai para follow-up. Não pedir mais ou não solicitar ou procurar não fazer mais que punção de 2 nódulos. Os nódulos que sejam, que tenham categoria mais alta. E em caso da presença de linfonodos, funcionar também no máximo 2 linfonodos. Bom, o ponto forte também, a família RADS, desde o BIRAD, LANGRAD, BIRAD, HIRAD, espero que esteja ligado. Tá sim, tá sim. Tá ligado, dá para ouvir. Além do que existe também a tabela, que é muito bem feita, e o TIRADS Calculator, que eu vou mostrar, em vídeos e apresentações são amplamente disponíveis. Aqui o TIRADS Calculator, para quem não quiser fazer conta, é só baixar o aplicativo, entrar na internet, vai colocando os sinais que tem, ele já dá o ponto, já dá o score e já dá até a indicação do que tem que ser feito. Bom, a minha conexão está instável para variar. Vamos lá. Clicar aqui se você quiser exemplo de nódulos, então é bem completo isso. Pontos fracos do TIRADS. Nódulos mistos pontuam da mesma maneira, como nódulo predominantemente sólido e predominantemente cístico. Tá?
Já no guideline da ATA, ele já coloca o nódulo predominantemente cístico deve ser funcionado acima de 2 centímetros. E nódulos císticos, que pode ser completamente cístico. Eu entendo isso como sejam nódulos que possam ter septos, debris ou coágulo e não áreas excêntricas orais. Lobulado irregular foi um termo pontuado da mesma maneira. Classicamente, o termo lobulado era um termo usado em relação à benignidade, mas o Euthyphrates também usou dessa maneira. O guideline da ATA usa o termo clássico, que era o microlobulado igual a irregular, que na verdade são uma irregularidade um pouquinho menos acentuada, mas nós sabemos que a margem lobulada é comum no bócio nodular, mesmo em nódulos com baixa suspeição, muito baixa suspeição. O foco hiperecóico, esse termo, na verdade, ele usou como sinônimo, foi usado como sinônimo de microcalcificação, mas sempre foi um termo usado como dúvida, classicamente, quando nós não sabíamos se realmente era calcificação ou coloide. É uma limitação, é um termo que nós usamos e uso até hoje como uma limitação de esclarecer se realmente é coloide ou calcificação. O guideline lá da American College of Endocrinology coloca como focos hiperecóicos indeterminados que não estejam relacionados a componente cístico. Se esses focos estiverem relacionados a componente cístico, eles são coloides. Esse termo está relacionado à malignidade ou benignidade em trabalhos anteriores. Russ, que fez produziu também um Euthyphrates em 2011, esse achado estava relacionado à benignidade, esse termo. E Anderson, em 2010, o meu trabalho também, esse achado estava relacionado à malignidade. Inclusive, esse termo foi um achado independente para malignidade. Então, exemplos aqui de microcalcificação, focos hiperecóicos, dentro de um nódulo hiperecóico, de um nódulo sólido, de um nódulo suspeito, e macrocalcificações. Eles definiram o Euthyphrates americano como macrocalcificação, qualquer foco hiperecóico que cause sombra, independente do tamanho. Classicamente, microcalcificação é menor que 1 milímetro, macrocalcificação em alguns trabalhos maior que 2 milímetros. A calcificação em casca de ovo é um outro ponto fraco que eu achei, porque esse tipo de calcificação regular, fina, sem áreas de abertura, isso é classicamente relacionado à benignidade. E ganhou a mesma pontuação desse tipo de calcificação aqui, que é a calcificação interrupta, onde nós vemos a calcificação na periferia. Existe um halo hipoecóico, inclusive a ATA descreve muito bem esse tipo de nódulo e outros trabalhos também. Então, assim, ao meu ver, esse nódulo tem um grau de risco muito maior do que esse nódulo aqui. Pode ser que tenha câncer com isso, inclusive isso aqui é uma limitação para fazermos a punção. Então, isso é muito fraco. Artefato de cometa menor que 1 milímetro deve ser considerado artefatos são produzidos pelo aparelho, depende de aparelho, depende de programação, depende do operador. Então, isso muitas vezes é um limitante em relação a isso, e eu acho isso aqui realmente muito detalhado para a prática diária. Então, aqui é exemplo de focos hiperecóicos relacionados aqui ao líquido. Tá? Então, na verdade, mesmo não tendo cauda de cometa, a gente deve considerar isso como cristal coloide, exatamente porque está relacionado ao líquido. Já o nódulo espongiforme, nós percebemos as áreas, as cavidades dele, com o artefato em cauda de cometa. Não sei se tem 1 milímetro ou não, mas tem artefato de um cauda de cometa e um aqui bem curtinho. Então, assim, nesse contexto, nós temos que considerar isso como cristal coloide. Já nesse contexto, aquele nódulo que a gente viu anteriormente, o nódulo suspeito, se a gente olhar aqui no aumento, existe artefato cauda de cometa. Tá? Então, mas de qualquer maneira, independente do artefato cauda de cometa, esse nódulo aqui, nesse aspecto todo, deve ser considerado como uma microcalcificação. E lembrar também que cristal coloide, pode haver em nódulo maligno.
É óbvio que o nódulo maligno tem pouco colóide ou pode não ter pouco colóide, mas a presença de colóide dentro de um nódulo maligno não exclui a malignidade. Bom, então, na dúvida, como a gente vai ver? A gente vai ver a estrutura toda do nódulo. Se é um nódulo sólido hipercóico, principalmente um nódulo marcadamente hipercóico, tem focos hipercóicos, nós devemos considerar como meio de calcificação. Se é um nódulo misto, iso ou hiperecóico, sem qualquer outro sinal, com focos hiperecóicos, nós podemos considerar como cristais colóides. Se houver dúvida, nós usamos o termo inespecífico e pontuamos como 3 pontos. E o que tem de comum entre essas classificações? Primeiro, é um sistema de 5 categorias. O intuito é reduzir o número de Finable desnecessário. Tem o léxico que serve para padronizar o nosso ultrassom. Também está relacionado tamanho, risco e malignidade. O nódulo hipercóico, como eu falei, já é um nódulo a partir daí a ser funcionado, que vai mudar, na verdade, é o tamanho. E ambos os sistemas recomendam avaliar a parte sólida. Isso quer dizer o seguinte: se o nódulo é misto, nós temos que avaliar a parte sólida, esquecer o líquido e avaliar o contexto dele. Então, um exemplo aqui, nódulo predominantemente cístico, com área sólida moral, uma área sólida isoecóica. Se nós esquecemos que tem líquido aqui, isso aqui é um nódulo de baixa suspeição, segundo o Guideline da ATA, e Tirades 3, segundo o Tirades americano. Esse aqui é uma área hiperecóica com cristal colóide, quase todo de líquido. Então, são esse tipo de nódulo, a maioria, em vários trabalhos, nódulos, a área moral, nódulo predominantemente cístico, está relacionada à benignidade. Isso é bem visto também no guideline da ATA. Diferentemente dessa área aqui, irregular, com foco hiperecóico e hipoecóica. Então, se nós considerarmos isso aqui um nódulo sólido, vai ser um nódulo altamente suspeito. E aí, dessa maneira que nós temos que encarar isso. Já a extensão extratiroidiana, a gente vê naquele mesma foto que o nódulo, a irregularidade dele atravessa o limite da tireoide. E junto do local do nervo laringeal recorrente. Então, isso é muito importante relatarmos, principalmente a irregularidade posterior. É óbvio que o limite anterior, o extravasamento anterior também não é bom, mas o posterior é pior do que o anterior. Pontos comuns, a margem mal definida, essa terminologia é bem esclarecida, que é a interface entre o nódulo e o tecido tireoidiano ao redor, não é entre o nódulo e o tecido extratireoidiano. Tá? É quando nós não conseguimos ver claramente onde termina, onde começa o nódulo. Não é equivalente à margem regular e é muito frequente tanto na hiperplasia como na tireoidite Hashimoto, como fala esses 2 trabalhos aqui. Então, vamos ver exemplos aqui. Um nódulo com contorno acentuadamente hipercóico, sólido, um contorno à margem irregular, tá? E um nódulo com a margem não tão regular, microlobulada. Então, a gente consegue ver nesses 2 nódulos que têm a margem suspeita onde começa e onde termina o nódulo. Diferente disso aqui, que alguns vão dizer que é um aglomerado de nódulos, outros vão dizer que tem um nódulo sólido aqui, talvez tenha um nódulo aqui, tem um nódulo aqui, talvez tenha um nódulo aqui, talvez possa ter um nódulo aqui, talvez tenha um nódulo pequenininho aqui. Então, na verdade, nós não vemos onde termina e onde começa o limite do nódulo. Isso, como eu já falei, é muito comum na hiperplasia nodular, porque a maior parte dos nódulos da hiperplasia nodular tem ausência de cápsula, uma cápsula incompleta. Então, mais pontos em comuns. Bom, esse nódulo aqui, que nós já vimos altamente suspeito, ele é altamente suspeito no Tirades e altamente suspeito também no Guideline da ATA, em qualquer classificação. Da mesma maneira que esse nódulo cístico, contendo sangue e tudo mais, também vai ser um nódulo benigno de muito baixa suspeição no Guideline da ATA. Então, isso aí, todo guideline vai chegar nessa mesma conclusão, toda a classificação. Da mesma maneira que o nódulo cístico, que é o espongiforme,
espongiforme, a grande diferença da ata, que ele pode ser puncionado acima de 2 centímetros, sendo que o Tirades ele pede para não funcionar independente do tamanho. A diferença começa no Tirades 3, que é o nódulo, vamos supor, um nódulo isoecóico sólido, tá? Que a punção deve ser feita acima de 2,5 centímetros e o acompanhamento acima de 1,5 centímetro, enquanto no guideline da ata esse nódulo deve ser puncionado acima de 1,5 centímetro. Então, tanto o nódulo hiperecóico quanto o nódulo isocóico estão dentro sólidos estão dentro dessa categoria. Mais diferenças aparecem quando o tipo de nódulo muda, o tamanho do nódulo muda também. Tá? Então, aqui nós temos no corte axial, que é a traqueia, um nódulo misto, com 0,7 centímetros, menor que 1 centímetro, um diâmetro anteroposterior maior. Tá? Aqui nós vemos aqui que ele é isoecóico ou hiperecóico, tem focos hiperecóicos junto deles, tá? E é um nódulo misto. Então, esse tipo de nódulo aqui no guideline da ata, ele está obscurecido. Tá? A elastografia foi muito feliz aqui, também mostrando que era um nódulo mais duro, tá? Apesar de ser um nódulo pequeno e misto, mas a gente evidenciou isso aqui. Então, esse nódulo aqui é um nódulo, se você botar pelo guideline, pelo Tirades, é um nódulo misto, pontua 1, é um nódulo isocóico, pontua 2, é um nódulo que tem focos hiperecóicos, pontua 3, 5, é um nódulo que tem um diâmetro anteroposterior, ganha 3 pontos, já está altamente suspeito, além do que ainda abala a cápsula. Então, são essas discrepâncias que existem em relação ao guideline da ata, mas apesar disso, o guideline da ata ainda é um guideline bom e prático. Discrepâncias também, dúvidas existem nesse tipo de nódulos. Tá? O nódulo é grande, provavelmente esse nódulo vai ser funcionado por conta do tamanho. Mas vamos ver a estrutura do nódulo. É um nódulo hipercóico, tá? Diria moderadamente hipercóico, ele é igual à musculatura. Tem umas áreas císticas pequenas, focos hiperecóicos, provavelmente colóide, e outros focos hiperecóicos. Bom, dependendo do contexto, nós estamos vendo uma foto, mas você pode dizer que isso também é colóide ou é foco hiperecóico indeterminado. Então, isso vai mudar. Então, isso, na verdade, às vezes nos deixa na dúvida. Esse outro nódulo aqui, um nódulo isocóico, com áreas císticas, tá? Bastante áreas císticas, quase um aspecto espongiforme, é um nódulo predominantemente sólido, com área císticazinha, um foco hiperecóico. Então, na verdade, dentro desse contexto aqui, eu julgo isso aqui como cristal colóide. Eu não pontuaria isso aqui e deixaria como nódulo predominantemente sólido e isocóico. Tá? Então, isso tudo vai depender da experiência de cada um e do momento que nós estamos fazendo o exame. Um outro nódulo altamente suspeito, tá? Um nódulo predominantemente hipercóico. Tá? A imagem não ficou tão clara, mas ele tinha focos hiperecóicos ao redor dele. Na verdade, ele tem uma área que ultrapassa o limite da glândula e tem uma altura maior que a largura. A elastografia também mostrou que é um nódulo duro. Então, esse é um nódulo com uma pontuação de 0,8 centímetros. É um nódulo que, teoricamente, não deveria ser funcionado, mas eu acho que é um nódulo que realmente o conjunto de achados desse nódulo e a topografia do nódulo, eu acho que é um nódulo que deve ser funcionado independente do tamanho. Mas isso vai depender também de cada um. E mesmo na ata, esse nódulo também não seria funcionado. Já esse nódulo, bem pequeno, 0,5, 0,4, 0,5, tá? Tem a calcificação periférica, não apresenta uma calcificação periférica completa, talvez até tenha um contorno um pouco irregular por conta das calcificações, tem um interior provavelmente sólido, então a gente pontua 2, a gente não sabe bem, mas parece ser isoecóico, então pontua 3, então esse nódulo aqui ele vai cair na classificação de moderadamente suspeito. Moderadamente suspeito com 5 milímetros, ele não está nem no acompanhamento e nem na punção. Então, o que fazer com esse nódulo? Então, isso vai ficar ao critério de cada um
Só que a proximidade dele com a cápsula, eu acho que é um fator muito importante que a gente deve levar em conta, independente do tamanho dele. Bom, então, o que na verdade, aqui seria, o que esses sistemas não valorizam, mas os outros TIRADs valorizam? A história de alto risco. Tá? Por exemplo, no guideline do RUS e no TIRAD RUS e no nosso TIRAD, nós colocamos que se o paciente ele tem, por exemplo, a história familiar de câncer de tireoide, ele deve ter um upgrade na categoria mais alta. Não a mais alta, a posteriormente mais alta. O Doppler colorido não é usado, mas no TIRAD da Eleonora Howard ela usou, Rush usou também em 2011 e nós usamos também em 2017. Elastografia, Rush usou em 2011 e o TIRAD também usa até hoje. E a presença de linfonodos suspeitos, na presença de linfonodos suspeitos, independente da classificação do nódulo, vamos supor que ele seja um TIRAD 3. Esse nódulo deve ser funcionado independente do tamanho e independente da categoria. O halo espesso, apesar de ser baixa prevalência, ele foi achado associado à malignidade no meu trabalho também no EUTIRADS. É menos prevalente, mas é um achado que nós não devemos negar. E o grau de hipocogenicidade que nós, no nosso TIRAD, nós graduamos leve, moderada, marcada. Então, em relação ao meu ponto de vista, em relação ao nosso trabalho, tanto do TIRADS quanto o do guideline, eu acho que o TIRADS ele tem um limite de tamanho melhor, mais apropriado, e pontuar e classificar os achados de maneira isolada, eu acho que nós aumentamos o número de nódulos que podemos incluir. E no começo pode se parecer difícil, mas também com as ferramentas que o Colégio Americano de Radiologia ele dá, a gente consegue realmente ter um bom aprendizado. Por outro lado, o nódulo TIRAD 5 e o nódulo TIRAD 4, que não entram dentro daquelas medidas, eles acham que não deva ser relatado. Eu discordo disso, eu acho que deve ser relatado e a final decisão deve ficar entre o médico e o paciente. Então era isso, desculpe o acentuado do tempo aí e alguns imprevistos. Muito obrigado a todos. Estou à disposição a perguntas, não sei se as perguntas serão agora. Gabriela, vamos para a sua aula, depois a gente deixa as perguntas para o final. Bueno. Obrigado, Ricardo, foi ótimo. Que isso. Buenas noches, ¿cómo están? Quiero agradecer al doctor Leonardo Rangel, que miró mi trabajo, le gustó y me invitó a participar hoy. Y por otro lado, quiero saludar al doctor, Delfín, felicitarlo también por su producción, por su trabajo científico, y también saludar a un amigo que es Marco Antonio Arriazola, que es director de Cyofest y que hemos compartido muchos simposios juntos. Y también quiero agradecer a todos los que están escuchando, que acá por lo menos en Argentina este es el horario que nos permiten ir a correr, así que si alguno en vez de ir a correr se quedó escuchando, muchísimas gracias. La idea entonces es compartir el trabajo que hicimos en el hospital mío, que es el Hospital Milstein, ex hospital francés, y también darle algún ángulo a todo este tema de las clasificaciones desde el punto de vista del adulto mayor. Y cuando nosotros pensamos en adultos mayores, pensamos que los nódulos son más frecuentes, estamos acostumbrados a ver bocios muy importantes, con síntomas compresivos, pero cuando... ¿Se escucha bien? ¿Ah? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno,
Si no me avisan. Ahí está. Gracias, Então, Marco Antonio. sou normal. Y si voy muy rápido me avisan, porque también el idioma es un tema, ¿no? Portugués, inglés, castellano. Cuando pensamos en la patología nodular tiroidea del adulto mayor, nos encontramos con un review como este, que menciona porcentajes que son totalmente disímiles. Por ejemplo, 90% en mujeres después de los 60, 60% de varones con bocio nodular después de los 80, 50% de nódulos en el ultrasonido hallado después de los 65 años. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Y para eso voy a comentar, como para introducir un poco nuestro trabajo, especialmente un estudio del Brigham Hospital de Boston, que tomó en cuenta desde el año 95 hasta el año 2011, en forma prospectiva, 6.000 pacientes que iban a consultar porque tenían patología nodular tiroidea y había 12.000 nódulos recolectados. Y fíjense qué interesante lo que se observó en cuanto a la cantidad de nódulos hallados. El bocio, o sea, el bocio multinodular fue mucho más frecuente en los pacientes que son mayores, que en portugués se le dicen idosos. Nosotros le decimos adultos mayores, y en inglés elderly. Entonces, si se tomaba qué cantidad de nódulos mayores a 1 centímetro se hallaba por paciente de acuerdo a la edad, entre 20 y 29 años, fíjense que el promedio era de 1,55 nódulos. Y el 26% de esos pacientes que eran más jóvenes tenían bocio multinodular, o más de un nódulo. Sin embargo, cuando se iba a más de 70 años, el promedio de nódulos por paciente era de 2,21, y el 56% de los pacientes tenían más de un nódulo. Y si miran acá, ven la curva en rojo, cómo aumenta la proporción de pacientes con 2 o más nódulos. Y si lo miraban por año, veían que había un incremento anual del 1,6% de riesgo de multinodularidad, y el riesgo absoluto era de más del 30% después de los 70 años. Quiere decir que en adulto mayor, en idosos, vamos a tener muchos nódulos. Sin embargo, fíjense qué pasa con el riesgo de cáncer. Entre los 20 y los 60 años había una reducción progresiva de 2,2% por año de encontrar un nódulo maligno. Este era el riesgo, el odds ratio, y el riesgo luego se estabilizaba después de los 60 años. Acá vemos la curva, como iba descendiendo hasta los 60 años, y fíjense que se confirmó malignidad de alrededor de un 17 o un 22% cuando los pacientes estaban entre los 20 a los 49 años. Pero de ahí en adelante solo se confirmó un 12%. Y acá podemos ver qué es esto. Esto es un tumor muy agresivo, con células pleomorfas, células grandes con núcleos pleomorfos, y fíjense que esto es lo más característico de ver en adultos mayores. Y en este estudio también se pudo ver cómo por encima de los 40 años había un 7% de riesgo anual de tener un nódulo que fuera un cáncer que fuera de estirpe agresiva. Esto se puede ver también aquí a la derecha. A ver, ¿qué quiero pasar? Ahí está. Entonces, esto es lo que yo denomino la paradoja del adulto mayor. Por un lado, hay muchos nódulos, pero por otro lado hay menos cáncer de tiroides. Pero hay una trampa en esta paradoja. ¿Cuál es? Que si bien hay pocos nódulos malignos, estos son más agresivos. Entonces esto nos lleva a todo un cambio del paradigma de pensar que realmente de toda esta epidemia de nódulos que podemos encontrar en el adulto mayor, tenemos que tratar de hacer todo lo posible por encontrar el nódulo que realmente es maligno y vale la pena, porque es el que va a tener una evolución pésima. Y para eso
me sirvió muchísimo la clase anterior del doctor Delfín, que fue excelente porque describió básicamente las dos principales clasificaciones más usadas, que son la que tenemos aquí, la de la ATA, y la del TI-RADS americano, pero fíjense que también hay otras clasificaciones, como la de la ACE, tanto la de la ATA como la de la ACE son las únicas dos clasificaciones ultrasonográficas que están avaladas por una sociedad. Y después tenemos todos los TI-RADS que se conocen, desde el de Eleanor Horvath hasta, bueno, el ACR TI-RADS, y en un futuro quizás se pueda, digamos, contar con algún TI-RADS que sea más universal. Creo que hay bastante esfuerzo, se está haciendo un grupo de trabajo para unificar el léxico y tener un TI-RADS unificado, un sistema de clasificación unificada. Pero en este momento tenemos distintas guías, y las guías se están utilizando en distintas poblaciones, pero en el adulto mayor no hay nada. Y fíjense que nosotros que venimos trabajando ya desde el año 94, en que yo empecé en el Hospital Francés, cuando era todavía población general, y después a partir del 2007, 2008, que empezamos a trabajar solamente con pacientes adultos mayores, porque cambió el tipo de población en nuestro hospital, empezamos a estudiar siempre sistemáticamente todos los pacientes que iban a hacerse una punción, y observamos y comunicamos estos resultados con respecto a las características sospechosas más específicas y más de un rendimiento diagnóstico con respecto a cáncer, que era margen irregular y microcalcificación, que cuando estratificamos los nódulos por si eran de consistencia sólida o mixta, estas características solamente eran diagnósticas y ayudaban a detectar malignidad cuando los nódulos eran sólidos. Y en cambio, en aquellos nódulos mixtos, aún en los malignos, esas características no estaban presentes. Entonces eso nos hizo pensar que quizás en el adulto mayor, por las características de los bocios tan importantes, quizás las calcificaciones o los márgenes o la ecogenicidad se modifica, y quizás estas clasificaciones no han sido avaladas y probadas en adultos mayores. Entonces, con ese interés empezamos a hacer un trabajo que ahora les voy a comentar, que acá tenemos al primer autor del trabajo, Fernando Di Fermo, en el congreso de LATS el año pasado, acá en Buenos Aires, presentando el trabajo, y después pudimos realmente llegar a publicarlo este año en la revista Endocrine. Acá están el resto de los autores. Les comento que trabajaron en este estudio muchísima gente, muchísimos residentes de endocrinología que pasaron y llenaron las bases, que colaboraron, también la gente de radiología, Tomás Meroño, nuestro estadístico, que ahora está en Europa. Bueno, a todos les agradezco muchísimo lo que hayan trabajado para poder lograr este estudio. Nuestro objetivo fue comparar entonces el desempeño de las tres clasificaciones que yo comenté, la ATA, el TI-RADS del American College of Radiology y la clasificación de ACE, para identificar los nódulos malignos en una población de adultos mayores. Bueno, este trabajo entonces fue de tipo observacional, y en forma consecutiva, desde el 2007 al 2018, ingresaron 2.400 nódulos, y vemos que todos los pacientes que eran referidos o derivados para hacerse una punción al servicio de radiología de nuestra institución de adultos mayores fueron consecutivamente incluidos. Sin embargo, se tomó solamente en consideración, para mejorar y facilitar el cálculo estadístico, un nódulo por paciente. Dentro de los parámetros que se evaluaron, de tipo clínicos, obviamente la edad, el sexo, si habían estado expuestos a radioterapia, historia familiar de cáncer de tiroides, si el nódulo era palpable o no, anticuerpos si eran positivos o no. Se tomaron las tres clasificaciones, y la citología
fue la de Bethesda, y el grupo de Bethesda 5-6 fue lo que nosotros consideramos como grupo de malignidad. Para la estadística, ustedes vean aquí, se utilizó el chi cuadrado y la regresión logística para evaluar dentro de cada clasificación, cada una de las tres, si, si cada clasificación podía identificar correctamente los nódulos malignos. Y a su vez, para poder después comparar entre las tres clasificaciones, se establecieron las curvas ROC. Y aquí voy a hacer una explicación específica, que es que se hizo un tipo de comparación en donde a los nódulos malignos que no eran clasificables por dos de las sistemas de clasificación, la ATA y el EIS, a esos nódulos que eran inclasificables, para una de las comparaciones los asignamos a la categoría de menor riesgo. O sea, no los dejamos afuera, pero los asignamos a la categoría de menor riesgo. Y mientras tanto, se hizo otra comparación en donde todos los nódulos que fueron clasificables por las tres categorías se compararon. Y eso quiere decir que los nódulos que no habían sido clasificables por la ATA y por el EIS, que como sabemos dejan muchas veces nódulos fuera de las clasificaciones, en este caso quedaron afuera. Entonces ahora eso lo vamos a ver en resultados. Y otro de los análisis estadísticos que se hicieron fueron cuáles nódulos habían quedado, que se habían biopsiado, pero que estaban por debajo de la recomendación de cada guía o de cada sistema de clasificación en cuanto a su tamaño. Esos nódulos, que nosotros los punzamos porque tenían la derivación del médico tratante para punzar, se consideraron por debajo del valor de corte. Y todos los nódulos malignos hallados en ese grupo que estaba punzado por debajo de su valor de corte fueron considerados los falsos negativos. Y acá podemos ver entonces cómo se seleccionó la población. De 2.400 nódulos, uno por paciente, fueron 1.867. El 14,5% eran Bethesda 1, 3 y 4, y esos nódulos no se consideraron para el análisis estadístico. El análisis estadístico se hizo entre el grupo de nódulos malignos, que eran 50, que era el 2,6% de la población, y los nódulos benignos, que eran 82,8%. Acá podemos ver de nuevo entonces el sistema Bethesda, cómo clasificó a los nódulos. Tenemos este 2,6% de malignidad y el 82,8% de nódulos benignos. Y en cuanto a las características individuales sospechosas de estos nódulos, fíjense que el 75% eran nódulos sólidos, 37,5% eran levemente hipoecoicos, 3,8% eran marcadamente hipoecoicos, había un 13,5% de microcalcificaciones, un 20% de márgenes irregulares y un 23% de nódulos más altos que anchos. Bueno, aquí entonces es el primer resultado, que fue la validación de las tres guías. O sea, realmente en esta población estas guías nos podían identificar a los nódulos malignos, y en realidad sí, cada clasificación individualmente pudo identificar en la categoría de mayor riesgo, en el TIRAT 5, en el de alta sospecha de la ATA, o en la clase 3 de EIS, un porcentaje mayor de malignidad. Y eso entonces nos permitió decir, bueno, las tres clasificaciones pueden ser utilizadas, van a identificar malignidad. Pero realmente, si ponemos a competir a las tres, ¿cuál es la que tiene un mejor rendimiento? Entonces, utilizando primero el valor diagnóstico de cada una de las clasificaciones, de acuerdo al área abajo de la curva, podemos ver que si nosotros dejamos a las tres clasificaciones con los nódulos que sí pudieron identificar, acá vemos, por ejemplo, que hay
14 nódulos que la ATA no pudo clasificar de entre los nódulos malignos, pero bueno, en esta situación no los consideramos. O dos nódulos malignos de la EIS, que tampoco los pudo clasificar, los dejamos afuera. Cuando tomamos este tipo de enfoque, la ATA, fíjense, tiene un área abajo de la curva, que es de 0,68, es la más alta. Bueno, acá vemos la sensibilidad, la especificidad, el poder predictivo positivo, que es bastante bajo de las 3 clasificaciones, que esto se vuelve a repetir en otros estudios que yo estuve viendo a posteriori, el valor predictivo negativo muy alto de las 3, lo cual es bastante habitual, y acá vemos el odds ratio, por ejemplo, de tener una categoría de alto riesgo para la ATA, lo cual, por ejemplo, aumenta el riesgo de malignidad 3,8 veces. Ahora veamos, cuando comparamos las áreas abajo de la curva, de acuerdo a este enfoque, que es excluyendo todos los nódulos que son inclasificables. Y como vemos, la ATA, por tener esa área abajo de la curva un poquito mayor, realmente tiene está significativamente más alta, esta área abajo de la curva, con respecto a ACE y con respecto al TIRADS. O sea que hasta aquí podríamos decir que la ATA es mejor que el resto de las clasificaciones. Pero no nos olvidemos que tanto la ATA como el ACE dejan afuera una cantidad bastante considerable de nódulos que no los puede clasificar, que como dijo el doctor Delfín, por ejemplo, si un nódulo es isoecoico o hiperecoico y tiene una microcalcificación, la ATA no lo puede ubicar en ninguna de sus categorías, y ese nódulo es inclasificable. Entonces, había 303 nódulos, o sea, el 19%, que eran inclasificables por ATA, de los cuales 14 eran malignos, un 4,6%, y de ACE había 91 que eran inclasificables, y 2 de esos 91, el 2,2, eran malignos. Entonces, si nosotros dejamos a los nódulos inclasificables dentro del cálculo estadístico, pero solamente tomamos los nódulos malignos inclasificables, y los vamos, digamos, colocando para ser justos dentro de la categoría de riesgo más bajo de la ATA y de categoría de riesgo más bajo de la ACE, fíjense cómo se modifican las áreas abajo de la curva. La ATA baja muchísimo, el TIRADS queda con 0,62 y el ACE queda con 0,59. Y acá, fíjense que el área abajo de la curva de la ATA es significativamente más bajo que la de TIRADS y la de ACE. Quiere decir que cuando ponemos adentro los nódulos que la ATA había dejado de afuera, la cosa se modifica completamente. Y este es realmente uno de los, quizás, de las críticas que yo veo en los trabajos publicados que más se le hace a la ATA, es la posibilidad, o si está Pedro Rosario escuchándonos, justamente él fue uno de los que marcó también esto tempranamente, de cómo la ATA en realidad es muy linda, porque uno puede rápidamente asignar un nódulo de acuerdo al patrón ecográfico que tiene a una categoría, pero hay nódulos que uno no sabe dónde ubicarlos, y dentro de esos nódulos hay algunos malignos. Entonces, ahora pasando a los nódulos que no se hubiesen punzado si uno hubiese seguido al pie de la letra a las clasificaciones, encontramos todas estas biopsias que las llamamos inadecuadas o innecesarias, y fíjense que la ATA solamente tiene un 16% de nódulos que están punzados por debajo de su recomendación. Y es lógico, porque la ATA tiene umbrales para la punción que son muy bajos. Fíjense que la categoría de alto riesgo y de riesgo intermedio tiene 1 centímetro. A partir de 1 centímetro se punza todo. Entonces, sospecha intermedia y sospecha alta. Y la ACE tiene nódulos por debajo de, había un 29% de nódulos que estaban punzados por debajo de su recomendación, un poquito mejor. Pero, fíjense, el TIRADS
un 42% de nódulos punzados por debajo de la recomendación. Quiere decir que hubo 674 nódulos que no se deberían haber punzado en principio. Estamos hablando de adultos mayores, donde uno en realidad tiene que tener una conducta un poquito quizás más prudente. Ahora, la pregunta es, si dentro de estos nódulos que no se hubiesen punzado, había muchos que eran malignos. Bueno, veamos. Si lo tomamos en número absoluto, obviamente el valor es creciente, pero en porcentaje, acá no hay diferencias significativas. Un 1,4% de malignidad, 1,8 y 2,2. Es no significativo. Quiere decir que en esto se ve una clara ventaja del TI-RADS a favor de evitar punciones innecesarias. Y estas son en parte nuestras conclusiones, que en este estudio primero lo que vimos es que se pudo validar por primera vez estas 3 clasificaciones tan usadas en adultos mayores. Por otro lado, que cuando las comparamos entre sí y somos justos con las 3 clasificaciones, poniendo los nódulos inclasificables adentro de la comparación, y nos encontramos que ACE y TI-RADS son mejores que la ATA. Por otro lado, si tomamos en cuenta lo que es el adulto mayor y cuál es la clasificación que más le conviene para evitarle maniobras invasivas, y bueno, el TI-RADS fue el que mejor rendimiento tuvo. Y otra cosa que nos deja pensando es que nuestros números son muy diferentes de los números que proponen las guías, tanto en la tasa de malignidad. Por ejemplo, nosotros tuvimos una tasa de malignidad en cada categoría muy inferior a lo que es lo habitual o lo que se observó en otras poblaciones, y eso tendrá que ver, tiene muchas explicaciones, pero una posibilidad es que en los pacientes mayores esas características ecográficas que son tan diagnósticas o de tanta importancia en gente más joven, en el adulto mayor, no sean tan específicas para malignidad. Bueno, y simplemente les quería comentar que a la luz de estos resultados nuestros, si miramos 2 trabajos que han sido publicados recientemente, uno es este metaanálisis publicado en JCM, donde se evalúa el desempeño de 5 clasificaciones, dentro de las cuales están el TI-RADS, la ATA. Fíjense que son 18.750 nódulos. Ellos ven que el odds ratio diagnóstico en general fue de entre 2,2 a 4,9, y el que tuvo digamos, desempeño diagnóstico mejor para riesgo de malignidad fue el TI-RADS, versus la ATA y versus el K-TI-RADS. Y debido probablemente a que tiene una mayor, razón de verosimilitud para los resultados positivos. En conclusión, dice este metaanálisis, se encuentra un mejor desempeño del TI-RADS para seleccionar los nódulos a punzar. Y este otro trabajo, recientemente publicado en Endocrine Practice, también compara, es una revisión sistemática de 13.000 pacientes con 14.000 nódulos, donde ven la sensibilidad del TI-RADS y de la ATA en 0,84 y 0,89, la especificidad en 67 y 46, no encuentran diferencias entre las 2 clasificaciones, pero también señalan que el TI-RADS tendría esa capacidad de evitar un mayor número de punciones con una menor, digamos, en realidad se disminuye un poquito la sensibilidad, eso lo vimos nosotros en nuestro trabajo, hay nódulos malignos dentro de los nódulos que no se hubiesen punzado, pero ¿cuántos nódulos evitaron la punción? Y todo esto hay que mirarlo a la luz de este otro trabajo que también es producto de este Brigham Hospital de Boston, en donde esa misma cohorte de pacientes seguidos que tenían nódulos tiroideos y que en este caso básicamente se miraron por encima de los 70 años, lo que observaron es que había
sacando, excluyendo los pacientes que tenían carcinomas de alto riesgo, de variantes histológicas agresivas, que en 4 años de seguimiento tuvieron una muerte específica por enfermedad debido a su cáncer agresivo, quitando esos pocos pacientes, todos los otros pacientes que fueron seguidos no fallecieron por, por el cáncer de tiroides per se, sino que la mortalidad en realidad estuvo asociada a enfermedad coronaria y a otras malignidades. Incluso cuando hicieron el estudio multivariado, esas comorbilidades tuvieron un peso significativo con respecto a la mortalidad de los pacientes. Y entonces todo esto nos hace repensar a la hora de tomar decisiones en los adultos mayores, a quién vamos a punzar, a quién vamos a mandar a operar finalmente, y tener en cuenta si las características ecográficas realmente en un futuro, estas clasificaciones podrán incorporar el tema de la edad como para quizás variar el límite de corte y hacerlo quizás un poco más amplio y punzar nódulos un poco más grandes. Esa es una de los interrogantes que yo dejo planteado. Bueno, este es el hospital nuestro, en donde se hizo el trabajo, y quiero agradecerles a todos por haberme escuchado hoy. Muito bom, Gabriela. Ótimo, muito boas apresentações, parabéns, Ricardo, parabéns, Gabriela. Eu achei essa aí, a combinação dessas duas apresentações excelentes para a gente poder discutir justamente o papel da classificação ultrassonográfica dos nódulos tireoidianos e a população que é a mais observada, a mais importante para a vigilância ativa, que são esses pacientes idosos, e que a gente vai ter que olhar esses nódulos com mais cuidado, e talvez esses sejam os pacientes que a gente queira escolher para não fazer a cirurgia. Marco, que eu queria as suas observações, o que você achou das apresentações, seus comentários. Claro, obviamente la presentación del doctor Delfín me parece espectacular porque resume lo más importante tanto de ATA como de ACR. Me parece muy difícil pensar que una clasificación es mejor que otra, son complementarias, y al final del día creo que los equipos deben de utilizar una sola. El endocrinólogo, el radiólogo, el patólogo, el cirujano, el médico nuclear deben de decidir en equipo cuál es la que van a utilizar y apegarse a la misma. No es prudente que el endocrinólogo hable en ATA, el radiólogo en ACR, el cirujano en el TIRADS coreano, porque entonces empieza a tener no solamente la variabilidad interobservador, sino la variabilidad entre los sistemas de clasificación. Ahora, algo probablemente, algo de lo más importante que he escuchado el día de hoy es la relevancia de el validar los hallazgos del TIRADS y de la ATA particularmente en pacientes adultos mayores. Uno de los retos no hay un sistema perfecto, todos los sistemas son work in progress. Obviamente, como radiólogo, tengo que decir que los sistemas del Colegio Americano de Radiología están muy inspirados en los protocolos que utilizamos para mama, y tomamos prestado muchos conceptos de allí para llevarlos a tiroides. Estamos en la primera versión del TIRADS del Colegio Americano de Radiología y van a haber cambios en los próximos tiempos. Por ejemplo, sabemos ya, hoy tenemos ya documentado que en pacientes pediátricos el TIRADS del ACR funciona. Pero no teníamos un papel, no teníamos un documento que nos dijera que en el adulto mayor el TIRADS del ACR funciona. Y ese es precisamente el valor del artículo presentado por el grupo de la doctora Brenta. Ahora, coincido totalmente con el doctor Delfín en un punto que comentó por allí y que probablemente se fue perdido en el aire.
Hoy los sistemas generalmente no están enfocados, están muy enfocados en utilizar la valoración del ultrasonido tiroideo, pero exclusivamente el T-RADS europeo voltea a ver a los ganglios. Los ganglios están subvalorados. Todo paciente que tenga un ganglio sonográfico con características anormales debe de ir, y en la presencia de un nódulo tiroideo, debe de ir a citología, porque ese es el grupo de pacientes que se va a beneficiar a que descartemos una malignidad. Todos sabemos que un nódulo normal es un nódulo que va a ser ovoideo, que va a tener un hilio ecogénico, que va a ser hipoecoico en su periferia, que va a tener vascularidad central, que va a ser elastográficamente suave, pero siempre tenemos que estar de acuerdo en que busquemos a los ganglios que son hipoecoicos en su totalidad, que perdieron al hilio, que tienen vascularidad periférica, que son elastográficamente rígidos, que tienen artefactos ecogénicos puntiformes. Probablemente ya no les llamamos tanto microcalcificaciones, sino más bien estos artefactos ecogénicos. Entonces, 2 puntos para llevar a casa que yo me llevo claramente de estas presentaciones. Por favor, volteen a ver a los ganglios. Los ganglios van a cambiar lo que estamos haciendo, número 1. Número 2, T-RADS del ACR funciona en adultos mayores. Perfeito, perfeito. Uma pergunta que o doutor Ademar, que também é radiologista, e a doutora Elizabeth Gomes perguntaram sobre o papel e o valor do Doppler nessa avaliação. Aqui no Brasil, a gente tinha muito, pelo trabalho da Maria Cristina Chamas, nós tínhamos muito a avaliação radiológica do Doppler colorido, se levava muito em conta. E as outras classificações já não estão levando muito em conta. O que vocês acham? Quanto vocês valorizam? Marco. Bueno, una de las razones por el cual el T-RADS americano no toma en cuenta la valoración por Doppler es porque hay mucha variabilidad entre los equipos. La sensibilidad de identificar vascularidad Doppler en un equipo de gama premium va a ser muy distinta a la de un equipo de gama básica. Y pudieras fácilmente perder ese punto y meter discordia ahí en la clasificación. No solamente eso, tenemos por un lado el equipo, sino que por otro lado tenemos que el ultrasonido en la valoración Doppler es operador dependiente. No es lo mismo si lo hace el joven que está aprendiendo, el médico que no es médico radiólogo o la persona que tiene 20 años de experiencia haciéndolo y que al mismo tiempo está utilizando una gama premium. Entonces, el Doppler es útil, por ejemplo, en cuestiones muy puntuales. Tú, Leonardo, lo conoces muy bien a través de la experiencia que has ganado haciendo ablación por radiofrecuencia. Ahí nos sirve mucho el Doppler. Sin duda. Pero en el T-RADS del ACR el día de hoy nos mete discordia, porque va a haber gente con poca experiencia utilizando un equipo muy básico que va a decir que no hay vascularidad. Sin embargo, el mismo nódulo valorado por una persona con mucha experiencia, con un mejor equipo, va a decir sí hay vascularidad. Entonces, metes um distractor. Certo. Uma coisa também que perguntaram foi sobre como é que você acessa a variação interobservador entre as classificações. En mi caso, Sim, o que vocês acham? O que vocês... Pode falar, Gabriel. sí, la variación interobservador fue un motivo de la revisión cuando estábamos justamente tratando de publicar el trabajo, y nuestra defensa fue que el trabajo está hecho en un único centro, y que las tres personas que hicimos la evaluación de los nódulos a lo largo de 20 años hemos sido siempre las mismas. Entonces venimos con esa experiencia de más de 20 años los tres, y bueno, se supone que ya hay un criterio común en el servicio de radiología para evaluar cuándo es microcalcificación, cuándo es irregular el margen, etc. No hubo, como en otros trabajos que hicieron, que midieron específicamente ese punto y se reunían
periódicamente a ver si los tres tenían un acuerdo con respecto a los nódulos. Realmente no fue así, por eso real world experience, que quiere decir, esto es lo que ocurre en la realidad con esta clasificación. No somos tres genios de la ecografía tratando de publicar algo que así, de esa forma, todo sería perfecto. Esto es lo real. Yo soy endocrinóloga, hago funciones desde el año 94, pero la realidad es que soy endocrinóloga. Entonces, eso es parte de cómo estos sistemas de clasificación realmente tienen que probarse en la vida real, no adentro del laboratorio, por así decirlo. Y también han surgido bastantes trabajos con respecto a esto del inter-observer y también el intra-observer. No es lo mismo ver el día, hoy me das un nódulo, te digo una cosa, y pasó mañana, me cambias el apellido del paciente y un margen que era irregular quizás no lo es, o la ecogenicidad era hipoecoico severo y hoy no lo es. Yo entiendo que por eso es que hay tanto ahora deseo de hacer un léxico universal y definir claramente qué es lo que es invasión extratiroidea, qué es lo que es la localización peligrosa de un nódulo, a qué se le llama un foco hiperecogénico puntiforme, porque trae problemas, evidentemente, esto. Ricardo, como é que você lida aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com essa questão do Doppler colorido, que é um país que ficou acostumado muito a olhar para o Doppler, né? Isso acho que é uma coisa um pouco regional. O seu som, Ricardo, está fechado. Está me ouvindo? Fechou de novo. Aí. Bom, a primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar é que o padrão morfológico é mais importante do que o Doppler, do que a elastografia, do que outros ferramentas de imagem. O Doppler eu acho que a gente pode usar, não vejo mal nenhum usar, principalmente o Doppler colorido, mas concordo plenamente com o Dr. Marco Antônio que o Doppler, infelizmente, além de ter o padrão do aparelho, existe diferença entre aparelhos, existe dentro do mesmo aparelho diferença de programação e também existe diferença de quem está operando o aparelho. Se na escala de cinza isso existe no Doppler, isso é muito mais acentuado e por isso que acaba gerando uma controvérsia mundial em relação a isso. Os asiáticos basicamente não usam, os americanos também não usam. Quem usam o Doppler são os europeus, brasileiros usam muito e eu creio que também na América do Sul talvez usem. Mas eu acho que o importante do Doppler, a gente salientar, nós usamos aqui a classificação chamas, né, que vai de 1 a 5. O importante é lembrar que o nódulo que tem algum risco maior para malignidade dentro do Doppler é o nódulo que tem hiperfluxo. A presença de fluxo no interior dele de uma maneira igual à periférica, isso não quer dizer absolutamente nada em relação a predizer malignidade. Da mesma maneira que um nódulo suspeito morfologicamente e que não tenha fluxo nenhum, ele continua sendo suspeito, a ausência de fluxo não invalida a predição dele para malignidade. Então eu acho que o Doppler, tanto quanto a elastografia, são ferramentas que devem ser usadas complementarmente à escala de cinza, que, na minha opinião, é excelente. Essa é uma pergunta aqui que eu acho que vai ser a Gabriela que vai responder bem, mas vocês também fiquem à vontade. A Teresita perguntou se sempre se funciona
um nódulo de alta suspeição, né? Alta suspeita, independente do tamanho dela, do tamanho do nódulo. Você funciona, o que você acha? Eu tenho uma opinião bem complicada a respeito disso, mas eu queria ouvir vocês. Bueno, gracias por la pregunta, que es bien clínica y útil, porque esos nódulos nosotros en el consultorio los vemos cuando vienen reportados por el radiólogo, y tenemos que tomar una decisión, y miramos al paciente, miramos la ecografía, miramos al paciente, miramos la ecografía, y no sabemos si decirle la verdad. Sabemos perfectamente que si es de alta sospecha y tiene menos de 10 milímetros, muy probablemente sea un microcarcinoma. ¿Y qué hacemos? Bueno, si somos muy obedientes, no lo punzamos, porque la guía ninguna te va a avalar que punces un microcarcinoma, salvo que haya una historia familiar de cáncer de tiroides, que haya habido radioterapia, o que el paciente tenga un ganglio, como dice el doctor Marco, que lo primero que yo haría en un paciente es, ay, le voy a repetir la ecografía, y le voy a hacer una ecografía de partes blandas, y le pido abajo, por favor, miren a ver si no hay una adenopatía. Entonces ahí me quedo yo tranquila. ¿Y ahí qué hago? ¿Qué hago? Vigilancia activa de nódulo sin punción, que sería lo que haría el doctor Tuttle, que publicó su trabajo de cómo iban creciendo o no creciendo esos nódulos que eran probables microcarcinomas, pero que si uno no los punza no tiene la culpa, no hay que sentirse culpable por no punzarlos, porque una vez que los punzás y sabés ya que es un microcarcinoma, vas a tener que tomar grandes decisiones hoy por hoy. Y te va a venir el paciente que va a haber leído que existe la posibilidad de hacer la vigilancia activa, y vos vas a decir, bueno, sí o no, prefiero operarlo, y ahí ya vas a tener que tomar otra decisión. Entonces, si uno quiere seguir a las guías y ser obediente, es mejor por debajo de 1 centímetro, aunque haya características ecográficas de alta sospecha, y el nódulo esté ubicado en una zona que sea tranquila y segura, mejor no punzarlo. Esa es mi opinión. Fala, Marco. Leonardo, abriste la caja de Pandora. Essa pergunta é de matar. Bueno, ok. A ver, voy a tratar de ser muy objetivo, refiriéndome a pacientes adultos mayores y viendo las diferencias entre los diferentes sistemas de clasificación. Cada sistema de clasificación tiene metas distintas. Por ejemplo, el ACR americano tiene el objetivo de disminuir el uso de recursos económicos y al mismo tiempo el identificar carcinomas tiroideos clínicamente significativos. Whatever that means. Luego, el sistema coreano, que estaría en el otro extremo, tiene el objetivo de identificar el mayor número de carcinomas tiroideos, pase lo que pase, independientemente del tamaño. Creo que son los dos extremos de las guías vigentes. No importa si utilizas el ATA, la ACE, la italiana, la británica, el sistema chileno. El americano y el coreano son los que tienen la sensibilidad y la especificidad distinta. Si tú funcionas a todos los pacientes con un TRAT5, vas a encontrar microcarcinomas. Y ahí viene realmente la pregunta que dice la doctora Brenta. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a meter a watchful waiting o active surveillance? ¿Lo vas a meter a procedimientos nuevos como pueden ser la ablación por radiofrecuencia? No sé. Son opciones vigentes, son opciones que están allí. Creo que tenemos que individualizar la toma de decisiones y definitivamente involucrar al paciente. Me parece muy claro el punto donde habla la doctora Brenta y dice, seguramente en el futuro lo que va a pasar es en la toma de decisiones se van a tomar algunos parámetros que van a hablarnos de la edad del paciente, la historia clínica.
por ahí, y si me permites comentarlo, por ahí en el chat de preguntas mencionaban cuál es el papel que va a tomar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en el área de tiroides no solamente se aplica, o no solamente se va a aplicar a la valoración por ultrasonido, que obviamente es el primer paso que va a llegar, sino también a guías en toma de decisiones, que son los casos donde habla la doctora Brenta, donde tú vas a alimentar un sistema y el sistema te va a decir, esta es la clínica del paciente, estas son las características de imagen, estas son las preferencias del paciente, estas son las recomendaciones. Sim, eu tenho uma opinião, assim, eu sou completamente ciente das indicações todos os guidelines, entendo a necessidade de economia de recursos e selecionar os pacientes. Sou totalmente a favor, não tenho nada contra. Mas, como todo mundo viu aqui nessas aulas, os sistemas de classificação, eles são muito eficientes em selecionar os nódulos de alto risco dos nódulos de baixo risco. Então, quando a gente identifica um nódulo de alto risco, esse paciente ele tem uma chance maior desse nódulo ser câncer. Então, a gente está sendo honesto com o paciente e falar assim, olha, esse nódulo seu, eu acho que é um câncer, mas eu vou decidir não funcionar. Você acha que o paciente iria concordar? Porque uma coisa é você decidir pelo guideline, mas você decidir sem conversar com o paciente. Outra coisa é você decidir conversando com ele. Olha, eu acho que isso aqui a gente não precisa. Isso aqui tem uma chance de... É um alto risco, um TIRAD de 5, mas o guideline fala para não funcionar. Vamos seguir o guideline? Vamos. Eu acho que não vai ser todo paciente que vai seguir o guideline, né? Se a gente for, assim, crystal clear com o paciente, do que a gente acha, do que a gente sabe. Então, essa tomada de decisão, incluindo o paciente, ela não funciona tão bem. Se o nosso sistema de classificação fosse ruim, você não soubesse quem é quem, e tanto faz, assim, olha, menor do que 1, não tivesse nenhum desses critérios. Menor que 1 a gente não funciona, maior do que 1, maior do que 2 a gente funciona todo mundo, independente de outro fator. Aí tudo bem, mas você tem vários critérios, né? Então, será que você sabe, você tem um valor preditivo positivo antes dessa avaliação? Então, será que a gente realmente vai decidir, se o paciente for incluído nessa decisão, será que ele optaria por não fazer? Porque mesmo se for um microcarcinoma num paciente idoso e a gente pode acompanhar, a gente vai decidir acompanhar sabendo que é um papilífero, igual os japoneses fazem, né? Os japoneses, eles fazem o diagnóstico e optam por acompanhar. É diferente de você deliberadamente não fazer o diagnóstico. Assim, isso é uma questão pessoal. Assim, eu tenho uma posição um pouco... Mas eu sei que está no guideline, mas a gente pode... Mas tem uma frase muito boa sobre guidelines, né? Guidelines não são guidelines, né? Mas eu acho que tem que ser individualizado, acho que cada um tem que ser realmente, mas eu não sei como é que a gente tem que incluir o paciente nessa decisão. E eu acho que isso é muito difícil. Por isso que eu acho que essa pergunta ela é difícil. Se fosse seguir o guideline é mais fácil. Pode, claro, Ricardo. Bom, em relação a isso que eu acho, eu concordo com a doutora Gabriela, eu acho que vai depender de alguns fatores, como a localização do nódulo, né? É óbvio que se houver linfonodomegalia, esse nódulo deve ser funcionado, mas a localização do nódulo é muito importante. É diferente você ter um microcarcinoma todo dentro da tireoide e um microcarcinoma, ou possível microcarcinoma, junto da cápsula tireoidiana. Então, isso, eu acho que são dois fatores que o paciente tem que estar de acordo e o médico do paciente tem que estar de acordo, porque, na verdade, haverá um casamento ali para saber o que vai ser feito dali para frente. Funcionar,
ou não puncionar. E mesmo se o paciente, às vezes, mesmo em pacientes comuns, mesmo que não tenham nódulo altamente suspeito, mas muitos pacientes eles não conseguem conviver psicologicamente com a possibilidade de ser câncer ou não. Então, muitas vezes, a indicação de uma punção, independente do grau de suspeição, é por conta do paciente. E tem uma outra coisa também em relação a medidas. A gente não vai puncionar um nódulo que ele é menor que 1 centímetro. Como o doutor Marco Antônio falou, existe uma variação intra-observador, a doutora Gabriela falou isso também. Então, assim, nós medimos, o nódulo tem 8 milímetros. Para 1 milímetro, são 2 milímetros. 2 milímetros é uma diferença muito pequena. Se fizer o exame comigo, eu fizer uma nova foto, no mesmo aparelho, fizer o exame com outra pessoa, provavelmente as medidas não serão as mesmas. E essa variação nós temos que colocar dentro dessa escolha de funcionar ou não funcionar. Mas eu acho que, para fazer um acompanhamento Active Surveillance, eu acho que deve ter a punção feita e o diagnóstico de microcarcinoma feito também para ser acompanhado. Obrigado. Passamos aqui um pouco da nossa hora. Esse assunto é um assunto que move a gente. Se for deixar, vai dar meia-noite, a gente continua. Com certeza teremos outros para a gente poder conversar. Eu queria muito agradecer ao Marco, ao Ricardo e à Gabriela por esse trabalho todo, que eu acho que foi muito proveitoso. São assuntos assim que fazem a gente refletir mais sobre o que a gente faz, e esse encontro de opiniões diferentes, eu acho que propicia muito ao pensamento diferente. Por exemplo, eu com o Ricardo, a gente se fala sempre, então é quase que a gente pensa parecido. Então, ouvir pessoas diferentes é muito proveitoso e abre muito o nosso questionamento. Eu gosto, foi muito proveitoso para mim, pessoalmente, e acredito que para todos também. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, se cuidem aí com Covid, né? E espero ver vocês pessoalmente em congressos em breve, porque o Zoom é bom, mas eu prefiro encontrar as pessoas. Um grande abraço, boa noite a todos. O Instituto CRISP-HLA agradece a participação de todos. Os vídeos estarão disponibilizados no canal do YouTube da HLA, do Dr. Leonardo Rangel, e também no Facebook, no grupo webinar da tireoide para tireoide. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite. Buenas noches. Buenas noches.